Fala, meu investidor, como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou trazer uma estratégia para vocês de como que a gente pode estar pagando menos imposto de renda na hora que a gente vende as nossas ações. Essa é uma estratégia bem simples que eu utilizo nos meus investimentos. E além disso, ela vai fazer cada vez mais parte da sua rotina agora que os dividendos eles vão ter tributação. Então, os dividendos sendo tributados em 15%. Essa estratégia que eu vou ensinar hoje, eu vou explicar depois nesse vídeo como que a gente pode utilizar para a gente continuar a receber os dividendos de forma isenta. Então, se você curtiu já esse conteúdo, deixa o like no vídeo, que ele é muito importante para o canal. Eu sempre falo isso, que esse seu like aqui vai ajudar o vídeo a chegar ao maior número de pessoas possível. E também não deixa de se inscrever para você receber mais conteúdo sobre investimentos. Então, bora lá já ver essa dica. Antes da gente começar aqui o nosso conteúdo, se você não sabe nada sobre como declarar seu imposto de renda, você não sabe que teria que pagar imposto de renda, provavelmente você vai ficar com algumas dúvidas ainda nesse vídeo. Mas eu tenho certeza que para esse vídeo de hoje, você não precisa saber muito a fundo sobre declaração de imposto de renda, mas se você quer saber mais como fazer sua declaração de imposto de renda, como é que você apura a tua DARF, vai aqui na minha playlist que eu tenho, que é um curso básico de declaração de imposto de renda. Então, se você quer primeiramente se aprofundar nesse conteúdo de imposto de renda, assiste essa playlist, depois volta para esse vídeo, ou então assiste esse vídeo, vai lá na playlist de imposto de renda, assiste lá e volta aqui para assistir. Então, já tem conteúdo preparado para vocês, então vai lá na playlist. Bom, então vamos começar aqui a nossa aula. A gente sabe que para venda de ações pela modalidade de swing trade ou modalidade de vendas normais, enfim, porque no mercado financeiro a gente normalmente chama aquela modalidade que a gente compra uma ação no dia e vende ela no dia seguinte, ou daqui a um mês, daqui a uma semana, enfim, sem ser vendas no mesmo dia, a gente chama de modalidade de swing trade ou operações normais. Para aquela modalidade que a gente compra e vende no mesmo dia, a gente chama de day trade. Então, para a modalidade de swing trade, a gente tem uma isenção de vendas abaixo de 20 mil reais no mês. Então, se eu vender, por exemplo, 15 mil reais de ações de Petrobras, por exemplo, e eu obtive um lucro lá de 2 mil, 3 mil reais, esse lucro ele é isento de imposto de renda. Então, qualquer venda que a gente venha fazer abaixo de 20 mil reais no mês, ela é isenta de tributação. Então, se a gente for ver aí, a gente tem 12 meses, logo no ano a gente tem 240 mil de venda que a gente vai ter isenção no ano, tá bom? E você tem que aproveitar esse benefício, principalmente você, que não é nem muito pequeno, nem muito enorme. Isso vai fazer diferença para você no longo prazo. E como que a gente pode fazer isso? Vamos supor que você tem aí 2 mil ações de YouTube 4 e hoje elas valem por volta de R$31. Logo, no total de ações que você tem aí 62 mil reais de Itaú. Supondo que você comprou elas a um preço médio de R$23, logo se você pegar lá suas 2 mil ações a um preço médio de R$23, você teve elas compradas, né? Teu custo total de compra foi de 46 mil reais. E aí você para pensar assim, pô, Vitor, eu comprei elas lá no meio da pandemia por R$23 e hoje elas já estão R$31. Eu quero vender 100% delas. Se você vender 100% das suas ações de Itaú, que equivale aí a 62 mil reais, você vai ter que pagar imposto de renda. Então, como é que você apuraria esse imposto de renda? Você vai pegar o teu custo total que você teve, né, para adquiri-las, ou seja, 46 mil reais, e o valor da venda delas, que foi o valor de 62 mil. Você vai pegar lá 62 mil menos o teu custo total, vai dar um lucro aí de 16 mil reais, tá bom? Dentro desse lucro de 16 mil reais, você vai aplicar a alíquota de 15%, que é a alíquota para operações de swing trade. E aí vai dar um montante de R$ 2.400, que é o que você vai ter que fazer a DARF para ser paga no mês subsequente. Esse cálculo aqui que eu fiz é um cálculo muito simplista, eu não levei em consideração, por exemplo, o custo que você teve de repente de corretagem, que você pode estar utilizando no cálculo. Eu não utilizei aí o imposto de renda retido na fonte, então
Eu quis fazer de uma forma simples para que você possa entender da melhor maneira. Bom, e a gente viu aí que a gente acabou tendo que pagar imposto se a gente tivesse que liquidar todas as ações. Mas como é que eu faria para poder diminuir o meu imposto ou até mesmo não pagar imposto sobre a venda de ações? A gente tem duas estratégias. A primeira seria, nos próximos 3 meses, você ir vendendo sempre abaixo de 20 mil reais. Se você quiser liquidar todas as suas ações, não quero mais ficar com o Itaú, mas também não quero pagar imposto. O que você poderia fazer é vender nos próximos 3 meses, sempre abaixo, 3, 4 meses, né? Vender abaixo de 20 mil reais. Então, vendo agora, por exemplo, 600 ações nesse mês, no mês que vem eu vendo mais 600, e assim vou fazendo até que eu liquide toda a posição de Itaú. Isso também tem, obviamente, tem um risco, porque as ações vão continuar oscilando. E pode ser que, de repente, as ações tenham caído muito bruscamente, que pode ser que não tenha feito sentido você vender ela aos poucos e talvez tenha sido melhor você vender lá atrás, quando ela estava bem mais valorizada, e pagar o imposto, mesmo assim ser mais lucrativo. Então, você tem que entender que você pode fazer dessa forma, mas tem um risco. A outra estratégia que eu utilizo para poder compensar, vamos dizer assim, aproveitar desse benefício dos 20 mil reais é o seguinte: é sempre no último dia útil do mês você vender abaixo dos 20 mil reais. Então, por exemplo, eu venderia no dia, vamos supor, 31 de agosto, eu venderia 600 ações de Itaú pelo preço lá que a gente falou de 31 reais, que daria 18.600. Eu venderia essas ações e recompraria elas no próximo dia, ou seja, no primeiro dia útil seguinte, eu recompraria elas já na abertura, para tentar fazer o menor spread possível do dia que eu vendi para o dia que eu vou comprar de volta. Fazendo dessa forma, o nosso preço médio de aquisição ele vai subir um pouquinho, tá bom? Então eu vou ter vendido elas a 31 e vamos supor que a gente conseguiu comprar elas no dia seguinte pelo mesmo valor de 31 reais. A gente vai ter que recalcular o nosso preço médio, que a gente tinha de 23 reais para 2.000 ações, e agora a gente vai ter 1.400 ações a 23 reais e mais essas 600 ações que a gente recomprou por 31 reais. E aí você fazendo esse preço médio, você vai ver que as tuas ações agora estão por volta de 25 reais. Fazendo isso todos os meses, você vai subindo o seu preço médio até que ele chega próximo, muito próximo ali do valor de mercado, ou seja, os 31 reais que a gente está comentando. Vamos supor que você continuou fazendo isso mês a mês até chegar ali próximo dos 31 reais. Você para de fazer essas vendas para poder aumentar o teu preço médio, porque não vai fazer mais sentido, porque você já chegou no valor de mercado. Você para, e aí agora, quando o valor chega ali bem próximo do valor de mercado, você pode liquidar todas as tuas ações, se você quiser, e ter a isenção. Por que ter isenção, Vitor? Porque às vezes você já fez ali o teu aumento de preço médio e aí vamos supor que as tuas ações lá do Itaú caiu para 29 reais e você tem teu preço médio ali a 30 reais. Você quer vender ela lá, não, Vitor, mas eu fui comprando ela lá, comprei ela mesmo lá em 23 reais. Depois do que eu fui fazendo, foi só esse aumento do preço médio. Eu quero vender elas agora a 29 reais porque eu acho que para mim já fez sentido e já tá bom. Você pode liquidar todas elas a 29 reais e você não vai pagar imposto de renda. Por quê? Porque você está tendo aí um prejuízo, tá bom? Não sei se ficou claro para você. Mas a estratégia é bem simples. No último dia útil do mês, você faz aquela sua venda e recompra ela no próximo dia útil. Fazendo isso, você vai ter essa isenção tributária e você vai aumentando o seu preço médio. Bom, e aí como é que se conecta essa estratégia com a tributação de dividendos? As empresas agora com a tributação de dividendos, elas basicamente vão distribuir ali o dividendos mínimos obrigatórios, que é o quê? É 25% em cima do lucro líquido. Mais do que isso, talvez as empresas não vão querer mais distribuir lucro. Por quê? Vai distribuir lucro para poder o acionista lá pagar tributos? Não, qual é a melhor forma que ele pode estar remunerando o acionista dele? É fazendo recompras de ações. Quando a empresa ela recompra as suas ações de própria emissão, ela faz com que diminua a quantidade de acionista, fazendo assim com que o lucro para cada acionista que continua detendo aquela ação aumente o lucro na proporção dele, logo a ação dele também vai se valorizar. A ação se valorizando, o que esse acionista ele pode fazer?
simplesmente fazer vendas todos os meses abaixo de R$20 mil mensais. E com isso ele vai continuar sim tendo seu dividendo isento. Se você não sabia, está sendo pego de surpresa, essa é uma estratégia que o pessoal utiliza muito nos Estados Unidos, já que lá a gente tem tributação de 30% sobre os dividendos. As empresas fazem lá, que é o que chamam de buyback. Aqui a gente chama de recompra de ações. Lá as empresas compram as ações de própria emissão para poder remunerar dessa forma o acionista, gerando valor na cotação da ação. E aqui não vai ser diferente, as empresas vão fazer bem mais recompras de ações e com isso você tem que se adaptar a essa nova realidade de fazer pequenas vendas ao mês para receber essas vendas como forma de dividendo. Isso eu estou falando para você que vive de dividendos. Se você não vive de dividendos, está na fase de acumulação de patrimônio, esquece tudo que eu falei agora sobre recompra de ações e você, na verdade, só guarda essa informação para você utilizar ela lá na frente, tá bom? Se você curtiu esse conteúdo, espero que tenha agregado valor na sua vida. Deixe aqui o like nesse vídeo que ele é muito importante para o canal. Tenho certeza que você vai deixar aqui o like. E não deixa de se inscrever para você receber mais conteúdo sobre investimentos. E até a próxima, pessoal!